Oiê, eu sou a Chi. Seja muito bem-vindo ao Pasta La Vista Podcast. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com o inverno, com o inverno italiano. Vem comigo! Bom, aqui só lembrando que eu sou apenas uma humilde imigrante que gosta de se comunicar e gosta de compartilhar. Então, tudo que eu vou falar são de experiências, é baseado no meu ponto de vista, é baseado no local onde eu moro aqui na Itália, que é o Vêneto, no norte da Itália. Então, são as minhas percepções. E aí talvez você possa se identificar, talvez você não se identifique, mas talvez fique uma boa reflexão aí, até para quem um dia pensa em ser um imigrante, ou para quem chegou agora e não está entendendo nada, virei imigrante agora que eu faço. Então, gostaria de refletir um pouco aqui com você sobre essa questão do inverno, porque quando eu cheguei aqui na Itália para morar, eu cheguei na primavera e agora nós estamos aí já caminhando para a reta final do inverno, rumo à primavera. Então, dá para ter um panorama já do período mais frio, porque o período mais frio, digamos que ele já foi, então agora ainda é inverno, mas é aquele caminho lá em direção à primavera. E como brasileiro, é bem complicado porque nós estamos habituados, pelo menos, claro, do meu ponto de vista de alguém que nasceu e cresceu em São Paulo, né? Eu acho que se fosse falar de Nordeste, se fosse falar de Sul, as percepções seriam diferentes, bem diferentes, até porque no Norte, no Nordeste é o calor, muito calor, e ali no Sudeste já tem um pouco mais de nuance, mesmo sendo pouco, em relação ao inverno europeu, às estações. Inclusive, tenho amigas que moram entre outros países na Europa que diziam que as estações na Europa são muito mais bem marcadas. Isso me preocupava um pouco, porque afinal de contas, vindo de um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que beleza, a gente não tem essa vivência, a gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia se eu ia gostar, se eu não ia gostar, se eu ia detestar, eu tava assim, uma bagunça na minha cabeça, com medo também, mais aberta para tudo, pensando, vamos ver, um dia de cada vez a gente vai descobrindo que é esse negócio desse inverno italiano aí, aqui da região do Vêneto. Então, habituada como brasileira com o clima tropical, com esse clima realmente mais equilibrado em relação a... não é que quando faz frio faz super frio, quando faz calor faz muito calor, mas a natureza é mais ou menos aquilo, né? O cenário ele não muda completamente, como na Itália, por exemplo. Então, imagina que eu cheguei aqui na primavera, então eu vivi o verão italiano, que é absurdo, é muito úmido e muito quente, então a gente sente assim uma coisa meio abafada, meio quase que dificuldade para respirar em alguns horários, em alguns momentos específicos do dia. Os dias são muito longos, então a gente não está acostumado com todas essas mudanças. Então, o que são essas mudanças? Por exemplo, no verão, no Brasil, mais ou menos, ali na região de São Paulo, mais ou menos clareia no mesmo horário, mais ou menos escurece no mesmo horário, mais ou menos faz um pouco de frio, mais ou menos faz um pouco de calor, ou às vezes faz muito calor, às vezes chove, é isso. É isso que a gente tem que lidar. Aqui na Itália tem nuances, né? Tem um cenário que muda, o cenário da primavera é diferente do cenário do verão, que aí é muito diferente do cenário do inverno, do outono ali para o inverno. Você sente, você vê o cenário ao seu redor se modificando, você vê a natureza reagindo
as estações do ano. Isso é muito interessante, inclusive, porque é algo que a gente não está acostumado muito no Brasil. E aí, eu tinha esse medo aí. Quando eu cheguei era primavera, passei pelo verão, peguei a primavera. Outono eu não conhecia, amei o outono. Amei o outono porque o verão era aquele calor absurdo. O outono já é aquela temperatura mais amena, à noite já tem ali um ventinho, até porque tem a questão da hora que clareia, ou seja, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. E aí, no auge do verão, 6 horas da manhã, o sol já está raiando e ele vai até 10 e meia da noite. Você janta, tá sol. É muito estranho, a gente não tá acostumado com esse tipo de situação. Mas a gente até que eu, pelo menos, acostumei rápido, porque os dias ficam mais longos, às vezes você consegue fazer até uma caminhada depois da janta, né? Porque ainda tá claro e muito claro. Então o sol se põe lá pelas 10 e meia no auge do verão. E aí isso vai mudando sutilmente com o passar do tempo. Então, o auge é ali 10 e meia, daqui a pouco começa a escurecer às 10, às 9 e meia. Mas é uma coisa ao longo do tempo ele vai mudando 1 minuto, 2 minutos. Então é muito lenta essa mudança, é muito sutil. E em contraponto no inverno, tem pouco sol, obviamente. E aí o sol nasce lá pelas 7 e pouco da manhã. Então se você acordar às 6, 7 horas da manhã, tá tudo escuro ainda, como se fosse noite. E no auge do inverno, no dia mais curto, o sol se põe às 4 e meia da tarde. Entendeu? Então é uma coisa muito estranha. Imagina se você saiu de um verão onde 10 e meia da noite estava escurecendo. Imagina no inverno, às 4 e meia da tarde, você olhar para fora e tá tudo escuro, como se fosse noite. Então o sol dura pouquinho, a luz do dia dura pouquinho. E além disso, tá muito frio. Então aqui no Vêneto as temperaturas chegaram a -2. Aqui não neva, mas chegou a -2, chegou a -3. Eu trabalho em um restaurante atualmente, então eu tenho uns horários um pouco estranhos. E às vezes eu saio do trabalho meia-noite, meia-noite e meia. E por várias vezes no mês de dezembro, por exemplo, eu tive que raspar gelo do vidro do carro para conseguir sair com o carro. O que agora no final, praticamente já em fevereiro, não está mais acontecendo porque as temperaturas já começaram a subir um pouco. Então, como foi para mim essa sensação de viver o inverno pela primeira vez? Mexe muito com a cabeça da gente, eu acho que mexe com a cabeça de qualquer pessoa, mas como imigrante, não vindo de um país que tenha essas particularidades, vindo de um país tropical, é uma estranheza muito grande. Primeiro, o dia ser tão longo no verão, mas o dia ser muito curto no inverno é muito complicado. É muito estranho 4 e meia da tarde você olhar para fora e estar escuro. E além disso, muito frio. E além disso, as casas elas são preparadas tanto para esse inverno forte como para o verão também. As janelas são reforçadas, etc. Então você consegue fechar toda a sua casa e ter ali o aquecimento te ajudando a sobreviver por esse momento. Mas acaba que a gente que está acostumado, geralmente o brasileiro está acostumado muito com ar livre. Janela aberta, porta aberta, tudo aberto, e o vento que vem e tudo mais. E estar um pouco assim, fechado no inverno, por conta desse excesso de frio, você fecha todas as janelas, ainda que você feche só o vidro e você consiga ver lá fora, parece que o ar, ele não é aquele ar, né? Ele é um ar diferente, porque você não tá com janelas abertas que trocam ar. Então você tem uma sensação de respiração de lugar fechado, justamente porque o lugar está fechado. E todos os lugares aonde você for vai estar fechado. Se você for no correio, se você for no restaurante, etc, etc, uma loja, algum lugar, sempre vai ser um lugar fechado com aquecimento ligado.
E isso tem um impacto que, por exemplo, no Brasil, quando é frio em todo lugar. É frio dentro da casa da gente, é frio no banheiro da gente, pra gente tomar banho é uma luta, né? Se tiver muito frio. Enquanto que aqui tem todo esse preparo, então você sente frio na rua. Quando você sai da sua casa na rua, o frio, ele ali no seu auge, ele faz o seu olho lacrimejar. Quando você tem um contato com a área externa da sua casa, quando você abre a porta e sai e vem aquele vento gelado, aquele frio, você tá quentinho dentro de casa com seu aquecimento ligado, entendeu? E aí você sai, às vezes o olho até lacrimeja, porque é muito frio. E aí é muito difícil você fazer uma caminhada, você ir no mercado a pé, por exemplo, se você mora num lugar onde tem várias coisas perto da sua casa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas a pé. Mas no inverno é assim, eu preciso comprar um creme de leite, sei lá, um negócio, um pão. É assim, você vai num pé, volta no outro, porque é um alívio quando você chega em casa, fora que você tem que se empacotar inteira para conseguir, né, estar apta a sair da sua casa, entendeu? Então, você quer fazer tudo rápido para você voltar logo para casa. Eu já sou uma pessoa caseira. Eu gosto de fazer coisas ao ar livre, tipo trilha. A gente tem o nosso canal no YouTube, né? O Pasta La Vista. A gente posta as nossas trilhas, as nossas viagens e tudo mais. Então a gente gosta, eu e o Mirko, meu marido, que é italiano, a gente gosta muito de caminhar, a gente gosta muito de fazer atividades ao ar livre. Eu gosto muito de andar de bicicleta, etc, etc. Né? Mas eu sou uma pessoa caseira, né? Que eu vou pra balada, que eu vou não sei o que, né? Pra mim é muito tranquilo estar dentro de casa, mas no inverno, assim, você não quer nem morta sair na rua, você não quer entender, porque você tem que colocar aquele monte de roupa pra se preparar pra você sair, e aí você fala, meu, eu só queria comprar um negócio. Às vezes você fala, eu não nem vou, deixa pra lá. E aí você fica, né? Você tem que sair pra trabalhar, você vai ali, só Jesus na misericórdia, você vai. E aí tudo é um pouco mais complicado, né? Então, essa questão de escurecer muito cedo, de estar muito frio, faz com que a gente fique mais reclusa, faz com que a gente fique mais dentro de casa, faz com que a gente se retraia. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente se retrai no inverno e aí acontecem umas coisas muito estranhas, porque para mim esse período de inverno é como se eu tivesse amortecida, anestesiada, adormecida, porque não é próprio uma tristeza. Para mim, pelo menos, claro que teve alguns dias que eu fiquei triste, mas aí é a vida acontecendo normalmente. Né? Dia que a gente tá feliz, que a gente tá super alto astral e tem dias que a gente tá um pouco preocupado com os problemas, etc. Então, altos e baixos emocionais existem em qualquer momento do ano, né? Então, não é porque é inverno que você vai estar mais feliz ou mais triste, talvez sim, porque você goste de atividades ao ar livre, por exemplo, eu e o Mirko, a gente sente muita falta de fazer trilha, mas a gente entende que é um momento que vai passar, que daqui a pouco volta aí, as temperaturas voltam a subir e a gente vai conseguir fazer as nossas atividades tranquilamente. Mas essa sensação, essa vivência mesmo do inverno, para mim foi assim uma coisa de me sentir próprio amortecida, adormecida. É como se eu tivesse numa frequência um pouco mais baixa. Por isso que eu falei que não é tristeza. Parece que a gente abaixa um pouquinho a frequência e vai ficando nela ali, na resiliência, sabe? Então, eu não digo que é uma tristeza, mas é quase um adormecimento emocional, uma coisa assim. A gente sente mais, eu pelo menos, né? Eu sentia mais preguiça, mais cansaço, muito mais vontade de estar em casa, no meu sofá, com a minha coberta, ou tá aqui com meu marido, tomando um vinho em casa, em segurança, sem precisar sair, sem precisar raspar gelo do carro e tudo mais, sair para trabalhar, às vezes tá aquele
frio. De manhã tem gelinhos, né? Você vê tudo branquinho, ali não é neve. Pelo menos aqui no Vêneto já não neva há algum tempo, nas cidades, né? Claro que nas montanhas aí é outra história. Mas, para mim, eu sinto que é uma coisa do tipo. Aí a gente entende também um pouco da personalidade das pessoas, porque existe essas nuances, existe essas mudanças durante o ano e as pessoas mudam igual a natureza, igual a árvore que no inverno fica mais, ela perde a coloração, não todas, algumas até continuam verdinhas e tal, mas tem muita árvore que perde todas as folhas e fica com uma coloração mais escura, parece que ela secou. E eu acho bonitinho mesmo que fala que algumas, as uvas, né? Elas adormecem. Elas adormecem, quando chega a primavera elas acordam. Aí eu acho esse ponto de vista muito legal. E aí parece que a gente também fica meio adormecido, como a natureza. A gente vai ficando mais retraído, vai perdendo as folhas, vai ficando uma coisa assim mais, sabe, pra dentro, mais introspectivo. E isso também reflete muito na personalidade dos italianos. No sul da Itália já não é tanto frio assim, né? Então eu acho que a pegada é outra. Mas norte faz bastante frio. E aí eu acho que isso afeta a personalidade das pessoas, porque as pessoas acabam tendo que lidar com uma resiliência. E eu acho até importante isso. Acho que até para o crescimento e maturidade você tem que esperar. Você tem que ter paciência para esperar o inverno acabar. Você tem aquele momento, né? Natal, Ano Novo, que mesmo com o frio da bexiga, a galera se arruma, a galera, né? As pessoas vão pro restaurante, as pessoas vão comemorar o Natal, comemorar o Ano Novo, aquele frio, aquela neblina que a gente nunca viu no Brasil, que é neblina. E aí, só que aí depois que passa o Ano Novo, né, Natal, Ano Novo, porque ainda quando chega novembro começa a esfriar um pouquinho, em dezembro já tem aquela sensação de festa. Ai, o Natal, o Ano Novo, o Santo Stefano, etc, etc. Então é aquele clima natalino que é legal, tem os mercados de Natal, você vai, você passeia, patina no gelo, que legal e tudo mais. E aí depois que passa todas as festas, que todas as festas acabam, fica aquele silêncio do inverno. Que aí as pessoas também já gastaram, tu tinha que gastar. As pessoas já saíram, tu tinha pra sair. E aí o mês de janeiro é aquele silêncio, é aquela introspecção. E eu acho isso é importante no sentido de que eu acho que as pessoas fazem uma pausa, elas refletem, elas olham para si mesmas. E no Brasil a gente tá sempre na festa, né? É assim, a gente faz o nosso sextou, a gente vai na feijoada lá do sábado, a gente vai no pagode, não sei das quantas, a gente vai, não sei onde a gente vai. A gente tá sempre ali muito em movimento, geralmente, né? Tem gente que não gosta, então tudo bem. Mas o brasileiro tem esse calor, essa coisa, ai, vou tomar uma cerveja quarta-feira à noite, entendeu? E aí chega um inverno desse que você não quer por nada sair de casa, que você não quer ir para lugar nenhum, que você quer ficar com quem quer que seja ou sozinho na sua casa. E eu acho que isso molda um pouco da personalidade. A gente toma um tempo para refletir, a gente toma um tempo para olhar para o nada, para parar, para ficar embaixo da coberta, às vezes pensando, ai, o que eu vou fazer quando a primavera chegar? Ai, quando acabar esse frio, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Mas você tá naquele momento ainda de resiliência, você tá naquele momento de espera. Isso é claro que é muito difícil, mas eu acho que isso também é produtivo no sentido de que é como se o inverno fosse um momento de reflexão. Você para, você analisa a sua vida, você pensa, você se conecta com
com as pessoas que são mais próximas de você, você se conecta com você mesmo, você tem mais momentos de isolamento e reflexão. Então eu vejo isso com bons olhos no sentido de que, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa brasileira que não tem essa vontade, que não tem esse hábito de parar, refletir, meditar, seja lá o que for, terapia e tal, e aí a gente fica meio que o tempo todo naquele mesmo ritmo, em que momento a gente para por vontade própria ou porque a circunstância da vida obrigou a gente a parar para pensar? Aqui tem um inverno para isso. Então é como se o inverno fosse um convite para você entrar lá na caverna, para você, tipo o urso que vai hibernar. É um convite. Olha, tá ficando frio, vem aqui, pega na minha mão. E aí eu acho isso muito interessante. É fácil? Não. Porque você pode se deparar com questões não resolvidas, você pode se deparar com uma tristeza às vezes que você tá ali ocupado vivendo a vida, etc, happy hour, não sei o que, e você não tá parando para olhar para isso. E o inverno te convida a parar para olhar para isso. Então, eu acho que o inverno é muito interessante. Eu acho que o inverno é muito difícil, mas ele pode ser útil se a gente conseguir fazer com que ele seja, tirar o melhor disso e seguir a nossa vida rumo à primavera. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e siga a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, tudo com o mesmo nome. E até a próxima. Um beijo!